Mais uma vez, por força de uma contingência, o palestrante não teve um problema e nós estamos aqui para levar as informações da doutrina espírita. Todos nós estamos iniciando o estudo, porque a doutrina espírita é muito vasta e às vezes a gente pensa que com a leitura de meia dúzia de livros a gente já abarcou todo o conhecimento que ela nos traz. E a coisa não funciona bem assim. É preciso que a gente tenha empenho, perseverança, que estude. Não é eu vou ler o livro, tem que estudar. Tem uma diferença muito grande, porque quando a gente simplesmente lê, muitas das coisas importantes passam desapercebidas. Então, a proposta nossa era falar de causa e efeito, mas eu gostaria de... Por isso que eu pus lá doutrina espírita, e a gente falar um pouquinho só da doutrina espírita. Depois, como da outra vez, quem tiver dúvida, é importante que pergunte para que a gente tentar aqui trocar algumas informações para que a gente se aprimore, né? Conheça, embora eu não tenha todo o conhecimento assim, estamos todos aprendendo, mas vamos tentar nos ajudar mutuamente. Bom, na introdução do livro dos Espíritos, tem uma partezinha lá que chama Prolegômenos, bonito nome, né? E lá a gente vai encontrar o seguinte: o livro dos Espíritos foi escrito por ordem e sob o ditado dos Espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, que use a razão, certo? Livre de prejuízos do espírito de sistema, nada contém que não seja expressão de seu pensamento e não tenha sofrido o seu controle. Então é assim, os espíritos superiores, que são espíritos que a gente até comentou no outro dia, são espíritos que têm um conhecimento muito mais elevado que o nosso. E foram eles que trouxeram essas informações para Kardec. Né? Então, e eles fizeram o que Kardec depois denominou de o controle universal da informação dos espíritos. O que é isso? Todas as informações que os espíritos traziam, Kardec pegava com outros médiuns desconhecidos um dos outros, buscava essa mesma informação para ver se era verdade. Se os outros espíritos superiores também falavam a mesma coisa, porque não adianta um falar A, o outro falar B, alguma coisa não está certa. Então Kardec tomou esse cuidado. E lamentavelmente depois da morte de Kardec nunca mais ninguém tomou esse cuidado na doutrina espírita. Mas enfim a gente vai caminhando. Outra coisa é a questão do espírito de sistema, que é uma coisa que a gente vai falar mais à frente para a gente ter ideia do que é. Então, só para a gente ter ideia, os espíritos superiores, esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. A linguagem que emprega só respira benevolência, invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Suas superioridades os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, do mundo espiritual, certo? Dentro dos limites que é permitido ao homem saber. Porque tem algumas coisas que os próprios espíritos trouxeram a informação que, por exemplo, a gente quer às vezes, qual é a natureza de Deus, como é que é Deus? Qualquer coisa que se fale é mera especulação, porque a gente não tem base de informação. E talvez, se a gente começar a especular, a gente vai atrás de coisas que a gente não vai entender ainda. Então é importante que a gente tenha conhecimento disso. E a questão só seguinte com relação lá aos espíritos de sistema, isso está lá no livro dos médiuns, para que depois quem quiser consultar. Os espíritos que ditaram o livro que lhes traz o nome, que é o Livro dos Espíritos, demonstraram a sua sabedoria, mantendo-se, pelo que concerne os princípios das coisas, dentro dos limites que Deus não permite sejam ultrapassados, e deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos
a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mais sedutoras do que sólidas, e que um dia virão a cair ante a razão, como tantas outras surgidas nos cérebros humanos. Então é assim, a gente vê aí no mundo afora uma série de teorias que surgem, algumas inclusive lamentavelmente ligadas à doutrina espírita, que são trazidas por alguns espíritos, que não condizem com que os espíritos superiores. Então, quando a gente vai estudar espiritismo, a gente tem que saber que a base são os livros de Kardec. Então aqui está fora de ordem, mas o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E há um livro que Kardec, no início, sugeriu, que é o que é o Espiritismo, que dá uma noção geral da doutrina espírita. Eu não posso ler outros livros? Claro que a gente pode ler e deve ler. Só que a gente deve saber realmente ter o conhecimento das informações que a doutrina traz, para ver se a gente não está sendo enganado. Porque às vezes a gente recebe informações e acredita porque todo mundo fala. Mas é verdade ou é mentira? Está de acordo com o que os espíritos superiores disseram ou não? Então a gente tem que refletir, buscar o conhecimento e estudar para que a gente saiba distinguir uma coisa da outra, o que está certo do que está errado. Ou alguém aqui quer ser enganado? Levante a mão quem quer ser enganado. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso? Porque aí a gente vai para a lei de causa e efeito. Nada? Muito bem, então vamos lá. Lei de causa e efeito. Explica a situação dos espíritos na erraticidade e encarnados. Erraticidade, o espírito tem dois estados. Encarnados, como nós estamos, e o estado de erraticidade, que é o que comumente a gente ouve falar que é o mundo espiritual. Certo? E nós, como espíritos, encarnamos para fazer algumas experiências para as nossas evoluções. E a lei de causa e efeito é uma das leis naturais, não foi criada pelo Espiritismo, muito menos por Allan Kardec. Essa lei é uma lei universal criada por Deus. Deus criou algumas leis, da vez passada nós falamos do livre-arbítrio, e também a lei de causa e efeito. Então as provas e as expiações fazem parte dos exercícios que os espíritos fazem para a sua evolução. Então os espíritos, a gente não pode esquecer que somos nós. Às vezes a gente, quando fala de espíritos, as pessoas pensam sempre em alguém, a gente se tira do bolo. Mas nós aqui estamos todos em experiências de aprendizado. E a gente precisa fazer a nossa parte para caminhar no sentido da nossa evolução. Certo? Então as provas são escolhidas pelos espíritos. Então nós todos, quando nós vamos fazer escolher as provas para a nossa encarnação, nós escolhemos. Às vezes a gente escolhe de forma errada, mas enfim, as provas podem ser escolhidas por nós. É diferente das expiações que nós vamos ver mais para frente, mas todas essas provas também vão gerar efeitos nas nossas vidas. Tudo que a gente faz acaba gerando efeito, não é isso? Tudo que a gente fizer vai sempre gerar efeito, a gente tem que ter sempre isso em mente. E as expiações são os enfrentamentos dos equívocos do passado que nós cometemos. Então nós todos já tivemos outras encarnações e nessas outras encarnações nós acertamos muitas coisas e erramos. Como nessa, nós acertamos muitas coisas e erramos outras. Mas a tendência é que a gente trabalhe sempre para que a gente a cada dia erre o mínimo possível. Lembrando sempre que todos os nossos atos geram efeitos, mais uma vez, tá? Então a reencarnação, a passagem dos espíritos pela vida corporal, é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de ações, os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, depois quem quiser pesquisar lá. Certo?
Então, para simplificar, as provas a gente escolhe voluntariamente, nós escolhemos, podemos nelas mais uma vez errar e acertar, vai depender do nosso empenho, podemos às vezes, falar, não quero passar por esse momento, e deixa a prova por um outro momento para dar nossa evolução. As expiações são as consequências naturais de que os espíritos causaram nesta e em outras encarnações. Muitas vezes a gente acaba aqui nessa encarnação mesmo passando por problemas decorrentes de erros que a gente cometeu e de acertos também. Então, se a gente se empenha, trabalha, estuda, a gente ganha conhecimento. Se eu ficar em casa sem fazer nada, eu vou ficar em casa sem fazer nada e assim vai ser um espírito que não aprendeu nada, perdeu o tempo que teve de repente de crescer espiritualmente. Então, causas e efeitos são lei de consequências. Todas as coisas que a gente faz, mais uma vez, geram consequências. Certo? Então, lei de causa e efeito, diz lá Kardec, a reencarnação é uma forma de expiar as faltas cometidas, bem como realizar, pelas provas que somos submetidos, a testes necessários para o nosso progresso. Também todo mundo lembra lá de Jesus a cada um segundo as suas obras, que é a mesma coisa de que causa e efeito, que todo mundo que a gente faz, nós vamos ser responsáveis, o certo e o errado. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma, que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Então, muitas das enfermidades que a gente tem decorrem dos nossos problemas e somos nós mesmos que pedimos, por incrível que possa parecer. Para nós aqui nesse momento é difícil entender isso. Poxa, eu escolhi nascer com um problema qualquer. Mas isso, a gente, quando está lá no mundo espiritual, nosso espírito é mais lúcido. Tem noção do que é certo e que é errado, do que acertou e o que errou no passado. E aí ele vai escolher as provas apropriadas para o seu momento. Então, o nosso momento é esse que aqui nós nos encontramos. Cada um com alguns problemas, cada um com certas dificuldades para superar. Isso faz parte da evolução de todos nós. Certo? Agora a pergunta. Vamos lá. Espera aí, só um minutinho, ela vai levar o microfone para o senhor. Levanta a mão. Ah. Oi, Coelho. É uma pergunta que eu sempre me faço. Por exemplo, se uma pessoa nasce com um problema cerebral, tá? Então, você disse que a pessoa escolheu vir assim. Eu estou enganada? Isso, pode ser, são duas coisas. Ou ela pode ter escolhido como prova, ou pode ser decorrente de algo que ela fez errado no passado. Certo, mas se, por exemplo, ela escolheu como prova, a pessoa que teve essa criança no mundo, também ela escolheu passar por essa prova? Ou foi alguma coisa também que ela fez no passado e os dois vieram juntos para cumprir essa missão? Olha, pode ser uma série de coisas. Pode ser, por exemplo, vamos imaginar que esse espírito que escolheu essa, vamos chamar, deficiência nessa encarnação, e tem escolhido isso como uma missão. Para nós é difícil imaginar ficar preso num corpo durante alguns anos. Eu acho que nenhum de nós gostaria. É um negócio difícil para a gente entender muitas vezes. Mas alguns espíritos, dependendo da sua condição, escolhem esse momento. Os espíritos que estão relacionados, boa parte das vezes, podem ter alguma relação com os problemas do passado desse espírito que está atravessando o problema. Então, de repente, você vê uma mãe se dedicando imensamente a um espírito que está ali na cama e ele depende dela para tudo. Então, não é possível que isso seja por mero acaso.
né? Você vê que ela tem um empenho, você vê que tem toda uma dedicação, isso não é à toa, né? Então, tem, a meu ver, na maioria das vezes, uma relação também de situações anteriores. Mas em alguns casos ela pode, por exemplo, rejeitar. Ela pode dizer, não, eu não escolhi isso para mim, eu não quero, e abandonar a criança às vezes. Então, isso acontece, todo mundo tem um livre-arbítrio. E aí essa criança, de alguma forma, vai ser encaminhada para algum lugar que vai cuidar. A gente conhece uma série de lugares aí que tem acabam se incumbindo de cuidar de crianças dessa condição. E nesse aspecto que você está falando, existem uma série de coisas que a gente vê no dia a dia nosso, até mais perto, que não chega, vamos dizer assim, ao caso extremo de uma criança que esteja com uma limitação de cama e tal. Quantas mães e quantos pais acabam largando os filhos, a esposa e desaparecem? Acho que todos nós aqui conhecemos alguma história desse gênero. É por isso que eu estou perguntando, porque eu conheço vários casos assim. Então. De uma dedicação incrível, que às vezes a gente mesmo se pergunta de onde ela tirou tanta força, né? E outras que simplesmente não quero, não vou. Só que será que ela teria que voltar de novo e compensar? Então, a lei de causa e efeito é para todo mundo. Não é, sabe? É só para o que tem menos a condição financeira baixa ou mais. Não, é para todos os espíritos encarnados e encarnados estão sujeitos à lei de causa e efeito. Como eu disse no início, é uma lei universal criada por Deus que auxilia na evolução dos espíritos. À medida que a gente vai fazendo experiências e sabendo como lidar com essas experiências, é que a gente vai aprendendo, crescendo espiritualmente. Tá certo, então. Mais algo, Obrigada. Senhores? Nada? Poxa, que bom. Fale, Gabriel. Nós temos a aceitação. Que, veja bem, eu estou uma pessoa que passo nesse momento. E eu não vou dizer que eu enfrentar isso com sorriso e BBB, não é isso. Mas eu cheguei de uns tempos para cá, acho que é melhor olhar as coisas assim como coisa com naturalidade. Não é naturalidade para os outros, para mim torna-se uma coisa fácil também, porque, veja bem, eu não me acomodo por causa disso. E hoje, praticamente, na minha casa, eu faço o evangelho, não é eu quem faço, mas eu procuro estimular na minha casa. Eu estou ganhando muito com isso, porque, veja bem, o que é fé? Fé não é comprada. Eu digo isso, você tem que trabalhar, você tem que ouvir, perceber. As pessoas que estão na família, você precisa também passar para eles com aquilo que eu não estou vivendo, aquilo que estou vivendo, passar para ele coragem, fé, determinação. Uma coisa que nós, muitas vezes, nós brigamos com o mundo, e não adianta nada. Eu procuro pedir ajuda àquilo que está ao meu lado. Porque eu venho da minha casa, eu vim aqui. São Francisco de Assis, aqui é minha casa. Eu me sinto aqui fortalecido, quando eu vou para minha casa, faço as minhas coisas, e tudo que estou fazendo naturalmente. Então tem uma coisa, eu agradeço a Deus por esses momentos. Porque sem Deus fica difícil, meu amigo. Fica exatamente. difícil. Ele te dá, ele sabe se eu estou passando uma prova, essa uma prova é minha, e eu tenho que passar de uma maneira tranquila. Para quem não conhece o nosso amigo Gabriel, ele frequenta a nossa casa há muitos anos e ele tem uma deficiência visual. Mas se está sempre aqui, como ele mesmo disse, ele vai em outros lugares, canta em corais, não é isso, Gabriel? Exatamente. Então, o fator de ele não ter visão não o limita para fazer absolutamente nada. Ele procura enfrentar os problemas que ele tem de forma positiva e seguir em frente, é isso? Exatamente, porque eu acho o seguinte, quando você chega às suas limitações, é uma coisa que parece que o mundo acabou. Não há. É ali que você tem que dizer, aonde está esse Deus? Está dentro de cada um de nós. As suas ações é justamente que te dá coragem de você ver pessoas, são pessoas que te ajudam a atravessar do outro lado sem perceber. E eu tenho encontrado isso por onde eu passo, e as pessoas precisam de uma ajuda.
Eu não deixo para depois, é agora. Você pode me ajudar, me através de ter um cone para me levar. Você pensa em parar para mim um táxi para ir para casa, para isso, para ir. Eu consigo fazer isso. É importante que a gente não se acomode. Exatamente. Então é o seguinte, acho que ficou claro. Se alguém tem mais alguma dúvida, por favor. Nada? Que bom. Eu vou até pular o slide seguinte. E eu peguei uma historinha, é uma historinha da Revista Espírita, por isso que a gente aqui insiste sempre na leitura das obras de Kardec. Porque às vezes a gente lê uma série de coisas e não pega as informações da fonte segura, onde tudo foi controlado para que não houvesse engano, né? Então, essa é uma história da Revista Espírita de 1865, de julho de 1865. Cura moral dos encarnados. Isso está diretamente, e essa história eu peguei de propósito, está ligado diretamente à vida de todos nós. Então, muitas vezes, vem esse espírito de natureza má ceder muito prontamente sobre a influência da moralização e se melhorar. Então, é assim, nas casas espíritas, a gente faz o atendimento dos encarnados, mas faz também atendimento dos desencarnados. E esses desencarnados vêm com diversos problemas. Grande parte deles, muitas vezes, não sabe nem que desencarnou ainda. E nos trabalhos de desobsessão, que a gente chama, ou de evocação, que a gente faz aqui, nós convidamos alguns desses espíritos e conversamos com eles. Como nós estamos conversando aqui, nós conversamos com os espíritos. E eles falam das suas dúvidas, das suas angústias e tal, e a gente tenta esclarecer. E eles, como dizem os espíritos superiores, com uma conversa correta, eles aceitam a informação e procuram se transformar, buscam um novo caminho. Tá? Pode-se agir do mesmo modo sobre os encarnados, mas com muito mais trabalho, porque a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos... Por que é mais fácil a dos desencarnados do que a dos encarnados? Os espíritos desencarnados aceitam os esclarecimentos que muitas vezes as casas espíritas levam. E nós aqui encarnados, nós aceitamos as informações que a gente recebe, que estão à nossa volta? Então, esta pergunta foi motivada pelo seguinte fato. Um jovem cego há 12 anos tinha sido recolhido por um espírita dedicado que se havia empenhado em curá-lo pelo magnetismo, pois os espíritos haviam dito que isso era possível, né? A cura deste espírito era possível, ele tinha problema de visão. Mas o jovem, em vez de se mostrar reconhecido pela bondade de que era objeto, e sem a qual teria ficado sem asilo, sem pão, e só teve ingratidão e mau procedimento, e deu provas do pior caráter. Então, vocês veem, foi acolhido por uma pessoa, a pessoa fez todo o empenho para que aquele espírito melhorasse. E ele, como diz a molecada, tô nem aí. Não é isso que a molecada fala? Tô nem aí. Consultado a respeito, o espírito de São Luís. São Luís era o espírito que ajudou Kardec na Sociedade Espírita de Paris e era muito consultado e trouxe diversas informações muito importantes para a doutrina espírita. Ao longo de toda a obra de Kardec, a gente vai observar muito as informações do espírito de São Luís. Esse jovem, como muitos outros, é punido por onde pecou e suporta a pena da sua má conduta. Sua enfermidade não é incurável e uma magnetização espiritual praticada com zelo, devotamento e perseverança certamente teria êxito.
ajudado por um tratamento médico destinado a corrigir seu sangue viciado. É que algumas vezes esses problemas acabam também se transferindo para o corpo físico, mas o tratamento médico nos auxilia, como a gente sabe, e todos nós já fizemos. Já haveria uma sensível melhora em sua visão, que ainda não está completamente extinta, se os maus fluidos de que está cercado e saturado não opusessem obstáculo à penetração dos bons fluidos que, de certo modo, são repelidos. Então é assim. A gente está lá, não está muito bem. Aí é natural que todos nós queiramos melhorar. É normal. Só que, se a gente não muda a nossa condição, nem os espíritos conseguem ajudar a gente. É complicado, mas por isso que é importante a leitura disso. Quem trouxe essas informações, mais uma vez, são espíritos superiores que sabem da natureza de todos nós. E isso, vamos só terminar então, peraí. No estado em que ele se encontra, a ação magnética será impotente enquanto a sua vontade e a sua melhoria, ele não se desembaraçar desses fluidos perniciosos. Então, é o que a gente fala regularmente, os palestrantes vêm aqui, em todos os lugares, falam da necessidade da nossa mudança, da nossa transformação. Se a gente não fizer por nós, não adianta nós esperarmos que aconteça milagre. Milagre, gente, lamentavelmente, vou dizer para vocês que não existe. Quem tiver dúvida, às vezes as pessoas assistem na internet, não, e tal, milagre, não, mas lá na igreja. Gente, não tem milagre. Lê lá no livro A Gênese, tem todas as questões relacionadas a essas curas, o que alguns chamam de milagre, e depois, se der tempo, no final, eu falo de uma das curas de Jesus, que todo mundo já ouviu falar, e a gente explica, e depois, quem quiser checar as informações, é só procurar na Gênese. Então, pois, uma cura moral que deve obter antes de buscar a cura física. Uma mudança de direção em seu comportamento é a única coisa que pode tornar eficazes os cuidados de seu magnetizador, que os bons espíritos procurarão ajudar. Caso contrário, deve-se esperar que ele perca pouco a pouco perca o pouco de luz que resta e que seja submetido às novas e terríveis provações que terá que sofrer. E esse aqui acho que é a última parte, que está muito longo já, né? Age, pois, sobre ele como fazeis com os maus espíritos desencarnados, que quereis trazer o bem. Ele não está sobre uma obsessão, é a sua natureza que é má. Ele somos nós. E que, além disso, perverteu-se no meio onde viveu. Os maus espíritos que o assediam só são atraídos pela semelhança com ele próprio. À medida que se melhorar, eles se afastarão. Só então a ação magnética terá toda a sua eficácia. Dá-lhe conselhos, explicar-lhe sua posição. E várias pessoas sinceras se unem em pensamento para orar a fim de atrair influências salutares sobre ele. Se eles as aproveitar, não tardará em lhes experimentar os bons efeitos, porque será recompensado por uma sensível melhora de sua posição. Então, a instrução nos revela um fato importante. O obstáculo oposto ao estado moral, em certos casos, a cura dos males físicos. A explicação acima é de uma lógica incontestável, mas não podia ser compreendida pelos que apenas veem em toda parte a ação exclusiva da matéria. No caso de que se trata, a cura moral do paciente encontrou sérias
dificuldades. Foi o que motivou a pergunta acima, proposta na Sociedade Espírita de Paris. Então, gente, as nossas dificuldades e os nossos problemas, se não mudam, é porque a gente não quer. Às vezes são um tanto quanto difíceis, né? Mas dependem da gente. Os bons espíritos se esforçam muito, 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 muito para nos auxiliar. Nosso espírito protetor procura de todas as formas nos trazer boas intuições, esclarecimentos, mostrar para a gente o caminho do bem. E a gente fecha os olhos para isso. É o problema da maioria dos encarnados. Não vou dizer que todos, porque tem alguns que têm consciência. Mas, como o Gabriel falou, apesar das dificuldades que nós temos, e todos temos, se a gente souber lidar com elas, a coisa fica mais amena. Né? A gente entender que a gente só passa por isso, por problema, por culpa única e exclusiva nossa, aí a gente para de culpar a sogra, a vizinha, né, o chefe. Às vezes as pessoas, é até engraçado, mas as pessoas fazem algumas solicitações para nós pelo site da casa, que é o sociedadespírita.com.br. Falam, meu filho, aliás, veio uma senhora aqui uma vez e perguntou, meu filho precisa entrar na faculdade. Queria que fizesse umas preces por ele. Aí eu perguntei para ele, mas ele está estudando? Sabe, é fácil assim, eu quero entrar na faculdade, eu quero ganhar na Mega Sena. A gente quer um monte de coisa, não quer? Todo mundo quer. Mas o filho quer entrar na faculdade, estudou? Não adianta, sabe? A gente achar, mais uma vez, que tem milagre, que as coisas vão acontecer. Não, Deus proverá. Não é assim que funciona. Lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz gera efeito, bom e ruim. Se a gente quer melhorar, eu estou mal. Lembra da história do rapaz aí que foi socorrido para tentar ser ajudado, mas ele não permitia receber ajuda. Podem perguntar. Ninguém vai perguntar nada. Tá. Que é isso, cara? Dá lá para ele. No caso de causa e efeito, a cura que a gente, todo mundo tem que procurar é moral. Tem problema de surdez também, galera. Então, vejamos assim, todos nós, como está falado, vamos procurar uma ajuda espiritual nas igrejas. Lá vai curar a pessoa, vai curar fulano, lá faz milagre, faz isso, faz aquilo. Mas quando na realidade mesmo a gente tem que procurar mesmo essa cura moral, que nos eleva, que nos faz compreender a nossa deficiência do momento. Vemos isso tanto do lado normal das pessoas que não têm deficiência, como as pessoas que têm deficiência. Um potencial diferente de cada um. Vejamos. Essas Olimpíadas de como é que fala? Paralímpica. As pessoas que têm deficiências, eles superaram aquele problema. Muitas pessoas normais que leem, não tem problema nenhum, não conseguem fazer o que eles fazem. Exatamente. Então, nesse caso, eu acho que essas pessoas que se superaram, elas encontraram dentro delas essa força moral que nós buscamos espiritualmente. Nós procuramos as religiões. Agora eu quero saber se eu estou sendo Então, o que você está falando é verdadeiro. O que acontece é a gente, muitas vezes, não pode imaginar que todos os nossos problemas serão resolvidos com a nossa mudança. Às vezes, ou muitas vezes, como a gente falou,
A doença é a cura do nosso espírito. E a gente não está muito preparado para entender isso ainda, né? Porque às vezes nós escolhemos passar por uma enfermidade, que nem é o caso que a Luísa lá atrás perguntou, de um espírito que veio que fica na cama o tempo inteiro. Então, de alguma forma, aquele problema vai ajudar aquele espírito na sua elevação espiritual. Mas você mesmo citou diversos exemplos, o pessoal da Paralimpíada, você vê como através do empenho eles conseguem fazer coisas que muitos de nós, que fisicamente, vamos dizer assim, não temos quase nada, não fazemos. Sabe por quê? Porque nós somos espíritos preguiçosos. É verdade, ué. E não é falar assim, e o meu corpo. Não é o corpo não pensa. Quem pensa é o espírito. E a gente esquece disso. O meu espírito é que é preguiçoso. Porque às vezes, quantas pessoas às vezes têm problema físico e não se prende na cama por nada? Ou esses que você citou da Paralimpíada, que estão lá com deficiência, muitas vezes, tem um brasileiro inclusive que corre e tal, ele não tem as duas pernas e tem uma velocidade quase compatível com os que têm as duas pernas. Ele não correu atrás, não treinou e conseguiu. Por que a gente não lembra dessas coisas e não tenta fazer na nossa vida essa transformação? Não é? É que a gente se acomoda nas coisas. A gente fica esperando o milagre, né? Que alguém faça alguma coisa por nós. Quem quer mais perguntar? Ninguém? Nada? Então, vamos lembrar aqui de uma das informações das curas de Jesus que a gente tem como milagre. Vamos ver como a história é engraçada, né? E o entendimento nosso às vezes passa longe da realidade. Vocês lembram daquela história da mulher que estava com problema de hemorragia por 12 anos? Todo mundo conhece essa história, não conhece? Né? Que foi atrás de Jesus. Ela foi curada, não foi? Jesus quis curar ela? Sim ou não? Hã? Então, Jesus nem sabia que ela estava lá. Porque estava no meio de uma multidão, não é verdade? Estava no meio da multidão. E ela chegou lá, ela falou, eu vou tocar nas vestes de Jesus e eu vou me curar. Não é essa a história? E ela não foi curada? Só que é assim, a gente não pode imaginar que a coisa seja mágica, né? Então, tem essa questão que você falou do empenho da pessoa, da busca, da vontade, exatamente, de buscar essa mudança. Então, como é que se processa essa coisa da cura, no caso dessa mulher especificamente? Nós falamos aí em algum momento de fluidos. Existe um capítulo no livro A Gênese que é extremamente importante para que a gente tenha conhecimento, que é dos fluidos. E como é que se dá a mudança? Auxiliado, evidentemente, sempre pelos espíritos superiores e tal. As células ruins do nosso corpo são substituídas por fluidos, nos fluidos, elas são substituídas e se tornam boas, mas é a mudança dos fluidos que transforma essas células. Não tem mágica, isso é científico. Agora, a gente pode lembrar também, Jesus curou todo mundo? Todos? Curou diversos, né? Mas não todos. Será que aqueles outros que ele não curou tinham condições? Buscaram a transformação necessária? Para que pudessem ser auxiliados?
E nós? Estamos fazendo o quê com a nossa vida? As nossas queixas. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós queremos que tudo mude, que tudo melhore para nós. E nós estamos trabalhando para isso? Ou nós estamos preocupados única e exclusivamente com as questões materiais da nossa vida? Ou estamos mais preocupados com coisas ligadas ao nosso orgulho, à vaidade e tal? Ou estamos trabalhando ou buscando conhecimentos que nos auxiliem na transformação que a gente precisa fazer? É uma questão, né, que a gente precisa pensar. Espera aí, leva lá para... Não, é que senão o pessoal da internet não escuta. Quem é? Às vezes a pessoa até tem um merecimento, mas às vezes ela tem que passar por aquilo por um resgate mesmo, né? Muitas vezes a pessoa já está até fazendo um empenho para se melhorar, mas é um resgate que ela tem que passar devido à consequência do que ela plantou, claro. Então, né? é exatamente a lei de causa e efeito que está atuando. Mas o empenho dela na transformação, esse é um negócio interessante. Porque se a gente buscar o conhecimento, mesmo não melhorando fisicamente, sarando, vamos dizer assim, porque a gente quer sarar, né? Mesmo a gente buscando o conhecimento e a gente não sarando, a gente ganhou conhecimento. E as pessoas às vezes esquecem, principalmente as pessoas de um pouco mais de idade. Ah, mas eu já estou no fim da vida. O que vai valer isso para mim? Elas esquecem que nós somos espíritos imortais. Todo conhecimento que a gente adquire, seja quando for, vai ser produtivo ou vai ser útil para o nosso espírito no futuro. Então, o que você falou é verdadeiro. Está dentro da lei de causa e efeito. Talvez aquela doença, como eu disse agora há pouco, seja a cura daquele espírito. As dificuldades que ele vai enfrentar, e isso não é só de ordem física, às vezes é de ordem material, enfim. Em todos os sentidos a gente pode pensar que a gente passa por problemas para que a gente cresça. E muitos deles, se a gente voltar lá no início, são provas que nós mesmos escolhemos. Só lembrar, a expiação decorre de problemas, de falhas nossas do passado, certo? A gente já falou isso. Só que tudo que a gente faz, inclusive de errado, é resultado de escolha nossa. Já pararam para pensar? Pensa em qualquer coisa que dá errado, mas fomos nós que escolhemos. Não adianta a gente culpar Deus, né? Culpar o chefe. Ah, o chefe pega no meu pé. Mas você está trabalhando bastante? Você está se empenhando? É mais fácil. A gente costuma, a maioria das pessoas, e me incluo nisso também, é mais fácil a gente falar que a culpa é de alguém do que nossa, não é? Não é mais cômodo? Aí a gente se exime. Ah, eu sou um coitado. E nós somos coitados? Somos nada, nós somos espíritos, um certo grau de preguiça. Pode falar. Assim, e quando a gente tem uma pessoa difícil na família e você quer tentar mudar essa pessoa e você não consegue por nada, e aí, você desiste dessa pessoa ou você continua? Então, só não vale consulta, né, gente? Né, daqui a pouco... Isso não é consulta, isso daí é a vida. Então, as pessoas, né, que geralmente tem mas sempre tem problemas assim. O que acontece? Quem é que encarna com a gente na mesma família? Ninguém está na nossa casa por acaso. Que nem eu disse no outro dia. A cegonha pegou o nenê, pôs no bico, pá, largou lá. Aí, de repente, eu casei com fulano. Fui eu que escolhi, não foi? Então, a gente tem que ter consciência disso. Nós todos, nas nossas famílias e nos nossos relacionamentos, sobretudo no lar,
nos defrontamos com espíritos, muitas vezes, com os quais nós tivemos problemas em encarnações anteriores. De novo, é a lei de causa e efeito. Então, nós estamos reunidos ali, aquilo é efeito de uma causa anterior, para a gente aparar as arestas, vamos dizer assim. Boa parte das vezes a gente não consegue, né? Às vezes por culpa de um, às vezes por culpa de outro, não vem ao caso. Mas o importante é que a gente está reunido, ninguém se reúne em família por mero acaso. Isso é... Quem quiser, lá no nosso site kardec.tv, tem um programa, digita lá na busca, é o programa 006, e o programa chama-se O que diz Kardec. Tem um programa que nós fizemos que trata desse tema, justamente porque as pessoas perguntam muito. Então, o site é fácil, www.kardec.tv, digita na busca 006. E aí vai aparecer lá o programa que está relacionado com as provas que a gente tem nas famílias. Bom? Espera, só deixa ela trazer... Ô, Coelho, dá uma explicação. Você falou que não existe milagre, tá? E o Lázaro, o caso de Lázaro? O quê? Ele morreu já estava morto há 3, 4 dias, ele foi ressuscitado. Então, Isso o que é? Então, Esse fato. Você já ouviu falar em catalepsia? Já. Então, às vezes as pessoas parecem que estão mortas. Você conhece, como é que pode um corpo morto... Quando o espírito desencarna, nós todos já... Se a gente observar na doutrina espírita, quando o espírito desencarna, o corpo desencarna, o corpo morre, o espírito se desliga do corpo, certo? Se o espírito ainda está ligado ao corpo, ele conseguiu falar alguma coisa de novo, é porque aquele corpo não estava morto. Certo? Ou não? Não houve, o espírito não se desligou do corpo, então não estava morto. Certo ou não? Certo. Então, se o corpo não estava morto, estava vivo. Então, por isso que ele pode falar de novo. Então, não é que ele ressuscitou, ele não tinha morrido. É um caso de catalepsia. A gente ouve falar aí, por exemplo, o que tem, que as pessoas falam, não sei se vocês se recordam, um ator que chamava Sérgio Cardoso, né, que ele tinha esse problema, foi enterrado, um médico, que era um médico dele, estava viajando, quando chegou desenterrado, ele disse que ele estava virado no caixão. Já vi casos assim, né? Então, é essa coisa, ó, não tem milagre, não existe milagre, porque se a gente acreditar, eu acho que todo mundo aqui acredita que Deus é bom e Deus é justo. Alguém tem dúvida? Então, se tem milagre com um, por que não tem com o outro? Percebe? Se a cura, vamos dizer aqui o nosso companheiro Gabriel, o Gabriel vai enxergar agora, enxergou. Por que outra pessoa que tem uma deficiência não é curada do mesmo jeito? Mas meu amigo, você pode olhar por outros olhos. Não, eu sei disso, mas é só como exemplo. Quer dizer, e essas curas de médiums, tem médiums famosos que curam através de cirurgias, né? Não incisivas, né? Curam. Então, mas essa coisa é igual da história... O paciente que tem força de vontade? Então, também. Ou é o efeito do médium, do espírito? Da como foi dito ali. Lembra do que o Espírito de São Luís falou ali. Existem algumas coisas que nós mudamos. E aí nós passamos a, vamos dizer assim, ter condições de ser auxiliados. Uma outra coisa é que falta às vezes um detalhe que a medicina cura. Você lembra que ele falou lá que ele tinha um problema no sangue, mas aquilo o médico curaria. Então muitas vezes o efeito do problema daquela pessoa, pela transformação que ela teve na vida dela, ela consegue ser curada, passar aquele problema. É igual a história da mulher que tinha a hemorragia. Mas tem uma coisa que às vezes a gente esquece, que eu não sei se não é nesse caso.
Mas em uma das curas de Jesus, vocês lembram que ele falou ainda, vai e não erres mais, lembra disso? Hã? Da prostituta. Isso, então vai e não erres mais. Esse é um outro exemplo para a gente seguir, porque às vezes a gente vai, recebe, somos curados de alguma enfermidade, mas a cura é nessa questão, dessa forma que eu falei para vocês. Na transformação, substitui aqueles fluidos deletérios por fluidos bons. E aí a gente volta a incorrer nos mesmos erros que a gente tinha. E aí a doença volta. Quem já escutou, né? Quem não escutou falar de pessoas que estavam ruins, melhoraram, sararam. De repente, a pessoa voltou nos mesmos erros que tinha no passado. Aí a doença volta. A gente precisa pensar. Kardec pede para a gente usar a razão, refletir. Por favor. Coelho, no caso tem um livro do Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, né? Hoje se aplicaria essa projeção ainda com tanta roubalheira, com todos esses escândalos que estamos vendo na política, se aplicaria hoje no Brasil? Então, eu acho que o Brasil é só mais um país. Aqui habitam espíritos como em outros países. Nós, por certo, já encarnamos em outros países. Como os espíritos que encarnaram em outros países, alguns deles já encarnaram no Brasil. Eu acho que essa coisa do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, sei lá, eu acho que nós estamos num mundo, num planeta, onde todos os espíritos têm que trabalhar pela evolução desse planeta. Seja o do Brasil, o do Senegal, da Alemanha, todo mundo tem que trabalhar para a evolução. Da mesma forma que um vai ser curado, e que nós falamos agora, por que Deus curaria um e não curaria outro? Por que só o Brasil é a pátria do Evangelho? Os outros países Deus vai esquecer, é isso? Entendeu? Então, eu penso um pouquinho, tento pensar sobre as coisas com a razão. É o livro do Chico, mas a gente tem que usar a razão. Quer dizer que está fugindo, então, Não, eu não quero julgar nada. Eu estou dizendo para você só a forma que eu penso. Se for aqui a pátria do Evangelho, outros lugares não são? O livre-arbítrio de todos os brasileiros, no caso, que está sendo... Então, mas os problemas que a gente enfrenta aqui, por exemplo, nesse momento, enfrentam na Grécia também, talvez piores que os nossos, né? Então, tem lugares países extremamente evoluídos, onde o índice de suicídio é extremamente alto. Né? Então, são questões que a gente tem que pensar, que todos esses espíritos são espíritos como nós. Todos têm que enfrentar dificuldades, problemas, nós também. Mas o importante é a gente saber o que nós estamos fazendo por nós. A gente às vezes fala que vem na casa espírita, puxa, a palestra foi legal, mas falou de quê? Puta, não lembro. Adianta, pensa bem. Não é que as pessoas que vêm aqui sejam perfeitas, infalíveis, nada disso. Mas, e outra, tudo que a gente fala aqui, eu sempre digo até para o pessoal aqui da casa, pega as obras de Kardec, vê se eu falei mentira ou verdade. Eu não sou perfeito, eu posso estar falando um monte de bobagem. Mas a gente precisa avaliar, saber em que a gente está acreditando. Mais alguma pergunta? Pessoal, obrigado pela atenção. A gente espera espera ter agradado a todos e que todos possam refletir um pouquinho sobre isso que a gente falou na noite de hoje. Obrigado.